Bom dia, pessoal! Espero que estejam todos bem e se cuidando. Na aula de filosofia de hoje, nós veremos o capítulo Ética da Modernidade à Atualidade. Vocês verão dois grandes filósofos e dois grandes temas da filosofia: o imperativo categórico de Kant e a transvaloração de Nietzsche. Então, nessa unidade 2, que é o início da unidade que eu preparei aqui para vocês, eu fiz um esqueminha nessa folha A4, irei tirar foto dessa folha e colocarei no grupo para vocês entenderem a distribuição dos tópicos e a atividade também relativa ao que eu explicar nesse vídeo de hoje. Então, primeiro, gente, no século XVIII, Kant lança esse imperativo categórico como uma reflexão da natureza má do ser humano. Então, Kant ele acreditava que as pessoas eram naturalmente más, daí a importância da moral e da ética colocadas para a sociedade. Então, só relembrando, moral é um conjunto de regras. Então, a coletividade entenderá uma moral, não roubar, não matar. Ética tem mais a ver com a individualidade. Então, coisas que para mim são antiéticas, para o outro é ético. Então, nesse ponto, nós temos aí que a coletividade entende a moral, ou deveria entender, e a ética é algo mais complexo, tem a ver com valores, crenças, situações mais individuais. Então, o Kant, ele fala da busca por fundamentos universais da moral, ou seja, o que eu consigo colocar moralmente para a sociedade no geral, não só a sociedade de um lugar, mas de todos os lugares onde nós entendemos essa criação de uma civilização. Quando nós falamos de civilização, nós falamos também de conjuntos de regras, Então, o civilizado, ele é considerado o quê? Uma pessoa que entende, interpreta e exerce essas regras em sociedade. Então, nesse ponto, o Kant fala do imperativo categórico. Quando a gente fala imperativo, eu estou falando de uma exclamação, Então, nesse ponto, o imperativo categórico seriam as leis universais, uma moral universal. O Kant acreditava nisso. E foi isso que ele chamou de imperativo categórico. Nesse ponto, ele colocava que existe uma norma objetiva, ele acreditava que existia, que é o que ele chama de lei universal, ou seja, coisas que vão servir para todas as sociedades, não matar, não roubar, e as normas subjetivas, individuais, que têm a ver com a ética. Então, a ética, vista como algo mais individual, tem a ver com os costumes, crenças e objetivos próprios do indivíduo. Agora, a transvaloração falará de uma outra forma da ética na modernidade. O Nietzsche, ele era filho de protestantes, ou seja, ele nasceu num lar cristão, viveu cercado de teologia e estudou esses termos bem profundamente. Só que ele não concordava com esses termos. O Nietzsche, ele foi muito influenciado pelo que o pai dizia, e ele tendeu a fazer o que o pai dizia ao contrário, Ele não gostava da lógica cristã. Ele acreditava que era uma imposição para o ser humano que era, na verdade, impossível de ser cumprida. Então, ele falava dos membros, não só da questão protestante, mas também da Igreja Católica e etc., como pessoas hipócritas. Então, o Nietzsche, ele entendia que essas regras, essa moral cristã, ela não é aplicável ao ser humano, que não há ser humano que consiga cumprir todas essas regras éticas que as igrejas impõem, sejam elas protestantes ou católicas, Ele tinha essa crítica ao cristianismo. O homem perfeito do cristianismo, ele não existe. A pessoa que vai seguir aquelas regras, ela simplesmente é uma pessoa infeliz, se ela consegue seguir todas aquelas regras. Então, a transvaloração é o quê? É a inversão completa dos valores morais da igreja cristã, seja ela protestante ou católica. Aí, essa inversão de valores vai falar principalmente de um impulso criador. O que é um impulso criador para Nietzsche? É, na verdade, a vontade de potência. A criação, criar algo, construir algo, você precisa ter uma potência. Não necessariamente física, mas principalmente mental. Então, você tem que pensar muito para realizar as coisas. Então, nesse contexto, o que o Nietzsche fala dessa transvaloração? Os valores cristãos, eles têm muito a ver com culpa e o tempo inteiro falam de pecado. E isso tira o impulso das pessoas de criar. Por quê? Nesse momento, eles serão barrados por alguns valores da igreja cristã.
Então, Nietzsche falava da transvaloração de quais valores? Inversão de quais valores? Os valores cristãos, né? E nesse ponto ele falava que a religião no geral, mas principalmente o cristianismo, tira esse impulso criador das pessoas, que as pessoas param de refletir para seguir situações predispostas, impostas, né, na verdade, pela religião, e que isso fere e afeta a vida criativa das pessoas, né? E para finalizar, ele vai discutir os valores morais, ou seja, bem e mal. Bem e mal para quem? O que é bem para mim pode ser mal para o outro e por aí vai. Então, nesse contexto, né, o Nietzsche ele questionava muito essa situação de o que nós classificamos como bem ou mal. O que a gente conhece como bom ou como mal, nós vemos que tem um fundamento religioso muito forte. E ele, como filósofo crítico do cristianismo, ele quis propor essa reflexão, né, sobre bem e mal, visto que o bem te leva ao céu, o mal te leva ao inferno, e essa é a lógica universal para as pessoas religiosas. E ele critica essa lógica porque ele acredita que isso tira o impulso criador das pessoas. Né? Então, na aula de hoje, vocês viram o imperativo categórico de Kant e a transvaloração do Nietzsche. E aí tem as atividades que eu postarei no grupo para vocês. Até a nossa próxima aula.